Bem, continuando então o nosso conteúdo sobre conjuntos numéricos, né? Nós agora vamos falar sobre um novo conjunto, chamado conjunto dos números racionais, tá? Os racionais são representados pela letra Q. A gente faz uma barrinha do lado para não ser exatamente o Q, né? Um símbolo, beleza? Racionais é o conjunto dos números que podem ser representados na forma de fração. Então, se eu consigo representar um número nessa forma, eu tenho um número racional. Então, é uma fração em que o A e o B são inteiros, então podem ser positivos ou negativos. O único problema é que eu não posso dividir por zero, né? Então, o cara que vem aqui embaixo não pode ser zero. Bem, então são frações, por exemplo, 10 quintos. 10 dividido por 5 dá 2. Apesar disso, 2 é o mesmo que 2 dividido por 1. Repara, ainda é uma fração. Então, eu posso dizer que o número 2 ou 10 quintos, que é a mesma coisa, é um número racional, ok? Ele também é um número natural, né? 1, 2, 3, lembra os números que a gente conta com os dedos? Não tem problema nenhum. Na verdade, os racionais, eles agregam os outros conjuntos. Então, vamos ver aqui. Menos 5 dividido por 2. Tenho 5 dividido no meio, dá 2,5. Menos e mais, menos. Como é uma divisão, regra do sinal, né? Então, menos 2,5. Então, dentro dos racionais estão os números com vírgula, os números decimais. Também números desse tipo, 7 dividido por 9. 7 dividido por 9, 0,777, infinito. Números com chamados dízimas periódicas, dízima fica se repetindo e periódica porque eu tenho sempre a mesma repetição, tá? Então, tá aqui um exemplo de dízima periódica, um exemplo de número decimal, número com vírgula, e um exemplo de número natural, quando eu consigo dividir e eu obtenho um número natural. Todos esses números, né? Esse aqui eu já conhecia esse conjunto, né? Eram os números naturais. Os números negativos também estão aqui dentro. Então, na verdade, os racionais eles estão englobando os outros conjuntos que eu já conhecia. Tanto o dos números naturais, tipo 1, 3, 2, quanto dos números inteiros, que é -2, -4, -5, todos os negativos, porque eles englobam o conjunto dos naturais. Agora, as minhas frações. Ele tem números naturais, eles têm números inteiros. Quem são as frações que não estão aqui ainda, né? As dízimas periódicas, 0,5, 5, 5, infinito. E os números com vírgula, tipo 3,1. Beleza? Então, tá aqui o conjunto dos racionais. Comparações entre os números racionais. Bem, então se eu tenho duas frações, eu posso pedir uma comparação entre eles, para saber, por exemplo, quem é o maior e quem é o menor. Então, trouxe primeiro esses dois casos aqui, queria saber quem é o maior e quem é o menor nesse caso. Bem, aqui é simples, né? Porque eles têm o mesmo denominador. Então, é como se eu dissesse, eu tenho 10 para dividir para 3 e eu tenho 5 para dividir para 3. Quem vai ficar com o maior número? Bem, o 10 dividido para 3, né? Vai dar mais valor do que apenas 5 dividido para 3.
Então, eu já sei que esse lado aqui é maior. A gente diz que a boca do sinal abre para o número que é maior, tá? Agora, nesse caso aqui, eu tenho uma certa dificuldade, né? Porque não é tão simples assim de olhar e saber quem é que vai ser a maior fração. Então, o que eu faço? Bem, a gente usa uma ideia que é a seguinte. Se eu multiplicar os extremos, 6 vezes 5, 30. 4 vezes 7, 28. Quem seria maior? Ah, fácil, né? O 30. Então, essa daqui é a maior fração. Ok? Vale sempre.